Olá, espectador da Smartus, seja bem-vindo a mais uma edição do quadro Smartus Entrevista. Hoje eu estou com o Felipe Basso, da Tec Verde, para comentar um pouco dessa solução que a Tec Verde oferece para o mercado imobiliário. Felipe, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu gostaria que você primeiro se apresentasse para a nossa audiência, para quem eventualmente ainda não te conhece. Depois a gente faz o nosso bate-papo. Seja bem-vindo. Obrigado, Henrique. A gente agradece o espaço aqui, o momento para compartilhar um pouco do que a gente faz. Meu nome é Felipe Basso, sou gerente de operações da Tec Verde Engenharia, e a gente está aqui para falar um pouco sobre construção industrializada e alguns momentos importantes que a gente pôde contribuir aí nos últimos meses. Vamos lá. Show de bola, Felipe. Eu acho muito difícil que um incorporador, um loteador não tenha ouvido falar ainda da Tec Verde, mas de toda forma eu acho que é importante a gente iniciar esse bate-papo pelo modelo de negócio da empresa, né? Que solução a Tec Verde entrega para o mercado imobiliário, o que vocês fazem efetivamente? Uhum. Bom, legal. A Tec Verde é uma construtora daqui do Paraná, né? A gente tem uma fábrica de casas, na verdade, a gente trabalha com a tecnologia wood frame, então sistema construtivo wood frame, então a gente produz as casas num ambiente fabril, aqui em Araucária, e entrega essa solução construtiva, juntamente com todos os acabamentos, as etapas feitas em canteiro, dentro de um contrato, normalmente para construtores ou incorporadores, onde esses desenvolvem o negócio e comercializam as unidades. Então, é um pacote fechado que, normalmente, né, em 95% dos nossos contratos, ele parte a partir da fundação até a entrega da chave na mão, né, com todos os acabamentos. E a gente busca ter um preço muito competitivo, né, atuando em várias praças do Brasil, aí, principalmente sul e sudeste, mas temos obras também no centro-oeste. Nordeste e norte a gente ainda não conseguiu atacar devido, provavelmente, à distância, né, nosso preço acaba ficando um pouco menos competitivo em distâncias maiores. Mas, basicamente, a Tec Verde faz isso. Então, entrega um pacote fechado, né, de maneira mais rápida. Nossa proposta tem muita eficiência na questão operacional, na questão de prazo, para isso reduzir muito o custo e ter uma performance financeira interessante para o nosso cliente. E também oferecemos uma questão de garantia. Normalmente, outros fornecedores da construção civil não conseguem fornecer para os construtores ou para os incorporadores, né? Então, a gente faz um escopo praticamente completo, uma garantia que praticamente isenta o incorporador da garantia que ele deveria dar, porque durante todo esse prazo a gente atende diretamente os clientes. Então, basicamente, esse é o contorno do nosso negócio hoje. Legal, Felipe. Durante esses meses de pandemia, principalmente lá no começo, né, num período mais crítico, a Tec Verde construiu hospitais em várias cidades do país, São Paulo, Porto Alegre, Ceilândia, Porto Velho, São José dos Campos, para citar aí algumas. Eu gostaria de saber como que essa demanda chegou à Tec Verde. Na verdade, a Tec Verde ela foi acionada pela Brasil ao Cubo, um parceiro nosso, uma startup, tem um pouco mais de 3 anos, que foi, digamos assim, contactada no início ali dos primeiros movimentos do mercado para poder desenvolver esses negócios pela Ambev Gerdau. Eles decidiram fazer uma doação para a Prefeitura de São Paulo, fazendo um hospital, que foi o primeiro hospital do Moemirim, na cidade de São Paulo, e contactou a Brasil ao Cubo, e tem uma expertise em modularização, então eles fazem as construções deles já dimensionais, já saindo da fábrica deles, com ambientes completos, feito em fábrica, e a Brasil ao Cubo viu que um volume que provavelmente ela sozinha não conseguiria fazer naquele prazo, né, ou demandaria algum movimento mais estratégico que talvez no momento não seria interessante, então ela nos contactou por a gente ter já uma espécie de referência no mercado de industrialização da construção. Então, a gente mixou as duas tecnologias, então a Tec Verde entrou com os painéis pré-fabricados, os painéis industrializados aqui da nossa fábrica. Eles nos enviaram os chassis. Eles enviaram os chassis e a gente montou os nossos painéis nos chassis metálicos deles. E aí essa estrutura volumétrica aqui também, na nossa fábrica, foi toda acabada
por dentro. Então, a gente conseguiu, por dentro e por fora, né, interna e externamente. Então, a gente conseguiu levar esses módulos num nível de industrialização muito alto, cerca de 95% do módulo saía daqui pronto, já com pintura, louças e metais, luminárias, portas. Então, a gente conseguiu dar um grau muito alto de industrialização e esses hospitais conseguiram ficar pronto em tempo recorde. Legal, legal. Eu ia falar justamente do prazo, né? Como é que foi a experiência de atender essas demandas e qual prazo vocês tinham para entregar esses hospitais? Uhum. Então, cada hospital tinha a sua particularidade, né, devido ao projeto, tamanho, volume de trabalho envolvido, mas esses hospitais eles tinham em média de 850, né, o menor tem 847 metros quadrados, o maior tem 1.500 metros quadrados. Então, eles tinham essa ordem de grandeza em área, né, entre 850 e 1.500. E o prazo para todos era muito essencial, assim, pela questão enfim, da pandemia como um todo, né? A questão do atendimento às vítimas. Então, não era só uma questão contratual, digamos, mas era uma questão quase que humanitária, um negócio assim que realmente comoveu todo mundo. E os prazos acordados, incluindo fase de projeto, né? Projeto, desenvolvimento, planejamento, industrialização, montagem em campo, eram prazos que variavam de 30 a 40 dias corridos. Então, de 30 a 40 dias. O primeiro deles, que foi do Embu-Mirim, que foi, acho, todos foram muito bacanas, assim, todos projetos bem ousados, assim, bem complexos, enfim, cada um com a sua particularidade. Mas um exemplo legal do Embu-Mirim, que foi um projeto de 35 dias, da data de assinatura do contrato. Então, ainda tinha fase de projeto a ser desenvolvida naquela época, até o comissionamento e entrega da unidade para a operação do Albert Einstein foram 35 dias. Então, de operação propriamente dita em canteiro, fases que foram paralelas entre si, né, concomitantes, não foi uma fase de produção, depois começava a obra. Então, desses 35 dias, aproximadamente 20 dias em canteiro de obra. Então, para dar uma dimensão, talvez, do prazo, alguns que foram feitos mais rapidamente, 33 dias, 40 dias a gente teve só o de Porto Velho, que foi um pouco mais extenso por conta da distância, mas em média aí 35 dias é o prazo de execução de cada hospital desse. Maravilha, muito rápido. Ô Felipe, lá no começo da pandemia, isso ainda em fevereiro, não tinha nem chegado ao Brasil, mas já estava na Europa, nos Estados Unidos já tinha chegado, na China já estava bem feia a situação. A Smarts publicou uma matéria no começo de fevereiro destacando que a China tinha construído 2 hospitais em 15 dias. Isso parecia impossível de acontecer algo semelhante aqui no Brasil, mas o fato é que aconteceu, você já hospitais construídos num prazo médio aí de 30 a 35 dias. Então, acho que modernização é uma palavra até tímida para descrever o avanço que a Tec Verde, a Brasil ao Cubo, essa industrialização da construção trouxe para o setor. A gente pode falar que está acontecendo uma revolução, esse é um termo que talvez seja mais adequado. Eu gostaria que você comentasse a questão da tecnologia para revolucionar realmente um setor que é tão tradicional historicamente. Sim, Henrique, eu considero que sim. Voltando até ao longo da sua pergunta, né? Primeiro você mencionou a questão do hospital da China em 15 dias. Eu comentei ali o nosso prazo de 35 dias englobando projeto, etc. Né? 15 dias da China é obra, né? Canteiro, enfim. E os nossos hospitais, eles tiveram prazos de canteiro muito parecidos. 20 dias, 22 dias, 25 dias. E não é uma coisa assim fora do normal para a tecnologia que a gente já tem hoje no Brasil, né? Não a Tec Verde especificamente, o Brasil Pool, mas a nossa engenharia já se desenvolveu e já tem benchmarks bacana aí do exterior. A gente pode considerar que a gente consegue fazer coisas muito legais e tão grandes quanto. É uma questão realmente da gente utilizar e encarar isso como uma mudança cultural que já está existindo no mercado. E um fator relevante que o hospital da China era um hospital de campanha, né? Os hospitais que a gente construiu são todos hospitais definitivos, já com equipamentos e mobiliários definitivos, então é um prazo diferente realmente.
Então, eu considero que foi feito um trabalho muito bacana aqui também. Com relação à mudança, se eu considero que está tendo não só uma mudança, mas uma revolução, eu considero que sim. Pelo seguinte, a gente já vê que as principais construtoras de alta competitividade, as principais que estão listadas na bolsa, elas já mudaram o sistema construtivo delas, já estão trabalhando com sistemas mais eficientes. A palavra eficiência já é pacífico para todo mundo. Já o setor da construção civil tem uma baixa performance em relação a outros mercados, também já é ponto pacífico, já está todo mundo trabalhando nisso, mas saiu do campo do teórico agora, do boas práticas e vamos mudar só aqui ou ali, e começou a entrar em, digamos assim, dentro dos motores principais das grandes construtoras e de outras construtoras, lógico, empreendedores e outros players por aí. E já está começando a ter uma nova movimentação também nos canteiros e nas construtoras listadas aí para revolucionar novamente a forma de trabalhar, né? Participei de algumas lives ultimamente com o pessoal da MRV, a gente conversou sobre alguns movimentos, então o pessoal está se preocupando cada vez mais, né? E está começando a olhar também para a questão financeira da coisa, né? Econômico-financeira, então para o retorno sobre investimento, para TIR da obra, não só para o custo, né? Para orçamento, se está atingindo, não está atingindo, mas se estou atingindo, em que velocidade está retornando para o meu investidor, que velocidade eu estou conseguindo imprimir nas vendas, e como isso reflete no resultado de caixa da corporação. Então, isso é uma conversa que, assim, há 3 anos atrás, quando a gente entrava numa negociação, normalmente só olhava para o custo direto e tinha até um receio em falar sobre custo indireto, né? Sobre esse custo de engenharia. Durante 2 anos fazendo empreendimento, 3 anos fazendo empreendimento lá de 500, 600 unidades, esses custos às vezes nem eram levados muito em conta. E hoje já tem um olhar muito claro, assim, aonde tem que fazer as cirurgias ali para reduzir, para dar velocidade, para que esse custo indireto seja cada vez menos relevante dentro do custo direto do produto. Então, acho que está todo mundo falando disso e as coisas estão começando a sair do papel, né? Então, as empresas que também, além de não só movimentar um pouco de sistemas construtivos, fazendo transformações, como é o caso da Brasil Cubo, como é o caso da própria Tec Verde, né, que propõe coisas assim, montar um prédio em 10 dias, já estão com números mais desafiadores hoje, montar em 7 dias o nosso prédio hoje de 4 pavimentos com 16 apartamentos, a gente monta ele em 7 dias com cobertura completa, estanque, para início dos serviços no interior da edificação. Quem está fazendo essas transformações está apto a surfar essas ondas como essa que aconteceu agora, que não é nenhuma onda, digamos assim, né? Infelizmente, surgiu essa demanda dos hospitais. Construções convencionais, com a tecnologia mais antiquada, digamos assim, não conseguem executar esse tipo de projeto. Não há processo de gerenciamento de construção que consiga atender um cronograma de 20 dias para fazer um hospital inteiro funcional com todas as disciplinas, né? Então, eu acho que quem está se transformando e olhando para isso, conseguindo dar passos maiores, e eu acho que mais ou menos esse é o resumo da coisa, assim. Eu acho que tanto é muito necessário como já está acontecendo essa transformação. Perfeito. Agora, Felipe, você falou dos hospitais que são permanentes e a execução foi um sucesso. Agora, a tecnologia utilizada para os empreendimentos imobiliários é a mesma, certo? Não muda nada em relação ao sistema, à tecnologia que é implementada, se vai fazer um hospital, como foi o caso, ou se vai fazer um prédio ou um condomínio de casa, certo? É a mesma tecnologia. Ela é uma tecnologia análoga, não é exatamente a mesma, né? No caso dos hospitais, a gente utilizou a modularização, então a gente já saiu daqui com os ambientes volumétricos, e no caso do setor imobiliário, a gente trabalha com a panelização, então a gente envia os painéis para a obra e monta eles em loco
torna eles volumétricos na obra, né? Além disso, os hospitais tinham uma particularidade que a gente utilizou bastante os chassis de aço para fazer a estruturação principal, né, enfim, construção. No caso dos nossos negócios imobiliários, a gente utiliza somente os painéis de wood frame, então são estruturas autoportantes em wood frame, mas, digamos assim, o processo construtivo, ele é praticamente o mesmo. A velocidade imprimida é muito parecida, então, e os nossos processos de gestão também, da construção, eles são os mesmos que a gente utilizou aqui na construção dos hospitais, que foi de um nível de industrialização muito alto. No caso do setor imobiliário, nosso nível de industrialização é um pouco menor, a gente tem muito mais etapas feitas em canteiro, mas do ponto de vista econômico, esse modelo para o setor imobiliário ele é mais interessante. E, basicamente, passando um pouco, fazendo um resumo do que a gente faz na área imobiliária hoje, a gente manda os painéis feitos aqui da fábrica, né, em caminhões, então eles vão já com parte do sistema elétrico-hidráulico embutido nas paredes, eles vão com revestimento, as paredes vão com revestimento de gesso interno já feito, estrutura feita, o revestimento externo parcialmente também feito, e todas as esquadrias instaladas no painel. Então, depois da montagem dos painéis em canteiro, você já tem a estrutura estanque, com as esquadrias, com vidro, etc., funcionando já, e você já tem parte do sistema elétrico hidráulico e dos revestimentos prontos. Então, você já vai para uma etapa de cobertura, cerâmica, pintura, louças e metais e demais disciplinas ali da fase pós-estrutura, né? Então, você tem um canteiro muito mais dinâmico que o convencional, né? Você já inicia, digamos, metade do caminho andado. Eu acho que é isso que interessa para o incorporador, a questão do prazo, né? Se ele consegue no empreendimento dele ter uma velocidade tal qual a que vocês conseguiram entregar nos hospitais. E acho que foi muito bem respondido nesse sentido. Agora, no caso dos hospitais, Felipe, a gente está falando de uma demanda que tem padrões de repetição ou não? E essa condição, né, a questão de haver repetição, ela é indispensável para que a tecnologia da TecVerde também faça sentido no mercado imobiliário? Sim e não. Vou dizer por quê. Assim, primeiro, a gente tinha muito essa questão da padronização da planta, né, ou digamos assim, das casas serem exatamente umas iguais às outras, para, lógico, amadurecer o nosso processo e ter um processo fabril mais repetido, mais conhecido, e isso sempre foi uma vantagem para nós quando a gente podia lançar a mão da repetição, né? Hoje os nossos projetos já estão caminhando para um cenário onde são mais complexos e também a gente, depois posso abrir se tiver alguma pergunta nesse sentido, a gente está abrindo uma área de negócio voltada à construção em baixa escala, para venda direto para consumidor, enfim, então tem uma questão de complexidade entrando aí nos nossos projetos. E hoje a gente tem optado por padronizar o processo, não tanto o produto, mas o processo, os subprodutos que compõem aquele produto. Ou seja, por exemplo, a forma de fazer a instalação elétrica e a forma como ela é produzida é igual, independente do tipo de construção que a gente tem. Então, isso permite que tenha variação, né? Tenha uma variabilidade maior nos produtos ou nas plantas e nos tipos de construção que a gente fornece, mas a gente tem uma curva de aprendizagem muito mais curta e a gente tem uma adaptabilidade muito rápida para executar aquele processo, porque o processo é padronizado e o pacote do processo que a gente chama, que é o tamanho, né, daquela atividade, ela acaba sendo sempre muito parecida. Então, independente se eu estou fazendo uma obra de 10 casas térreas, ou se eu estou fazendo um empreendimento de 500 apartamentos, nosso processo é praticamente o mesmo. Então, a gente acaba parando algumas ineficiências que teria se tivesse essa mudança tão ágil, e a gente está se preparando para absorver complexidade agora, né? A gente tem uma experiência bacana com repetição,
e a gente está trabalhando bastante na questão da complexidade e dessa personalização que está surgindo. Com relação aos hospitais, eles tinham um certo grau de repetição, principalmente nos leitos, né, nos leitos e banheiros, mas a gente pegou um em especial que era bem complexo, que ele, depois do atendimento aos acometidos aí pelo Covid, ele vai se transformar numa UPA 24 horas. Então, ele tem diversas salas, tem raio-x, tem sala de espera, tem copa, tem cozinha, tem, enfim, consultórios. Então, um monte de sala, cada uma com uma instalação diferente, cada uma com um revestimento diferente, cada uma com um mobiliário diferente. Então, e dimensões muito diversas, assim. Então, acabou que a gente teve um pouco de complexidade nesse projeto. Os demais eram mais seriados mesmo. Então, acho que minha resposta vai mais nesse sentido, assim. A gente, lógico, fazer uma coisa repetitiva acaba que para a indústria fica muito mais fácil, mas hoje a gente não pode se sentir confortável que a gente pode só pegar projetos repetidos. Então, a gente ganha mais com o projeto repetitivo, ganha mais em termos de eficiência, mas a gente está buscando uma eficiência hoje no complexo também. Legal, bacana esse movimento porque amplia o leque da Tec Verde para atender projetos que talvez não sejam tão grandes em termos de metros quadrados. Sim. E que talvez tenham essas variações, como foi o caso do hospital. Acho que também é uma baita iniciativa no sentido de atender mais incorporadoras, mais loteadoras. Agora, Felipe, no começo do nosso bate-papo, você falou da questão da logística, de atender a região norte, sul. Em termos de logística, então, como é que vocês conseguiram atender esses projetos dos hospitais, uma vez que as estruturas são desenvolvidas no ambiente de fábrica, que fica aí no Paraná, e pensando nos projetos imobiliários, até que distância vocês conseguem cobrir e ser competitivos? Vamos lá. Eu acho que, assim, separando os projetos dos hospitais, eles tinham toda uma questão de prazo, que realmente aí a nossa competitividade ela é elevada a um ponto onde a gente consegue ter uma diferenciação muito clara. Então, no caso dos hospitais, praticamente não tinha outras opções para atender isso num prazo muito curto. E esses produtos tinham um alto valor agregado porque eles saíam daqui praticamente prontos. Assim, era um sistema de plug and play, você conectava os módulos e muito rapidamente tinha um hospital pronto. Então, realmente, essa questão do valor agregado nos dava margem para poder transportar isso por uma distância mais longa, né? Então, justificava você ter um custo de frete, vamos supor, de R$5.000 por módulo, para você mandar isso para uma região muito longe, é muito mais justificável do que se você tivesse isso só 50% industrializado, tivesse que fazer muito mais coisa lá no canteiro. Então, esse frete ia ficar menos diluído no produto do que um valor agregado mais alto, como foi dos hospitais. Tirando os hospitais, no setor imobiliário, respondendo a tua pergunta, na minha opinião, a gente consegue ser muito competitivo num raio de 1.200 a 1.500 quilômetros da nossa fábrica, no setor imobiliário, porque a partir daí o frete começa a ficar relevante no nosso preço. E tem que fazer muito sentido para o nosso cliente, para o consultor, para o incorporador, comprar essa obra, esse contrato, essa edificação, com preço de frete já mais pesado aí na conta. Então, a gente tem alguns exemplos, como 2 contratos que a gente está finalizando agora, no interior do Mato Grosso, divisa ali com Rondônia e Amazonas, que ele está a 2.750 metros, 2.750 quilômetros da fábrica. A gente fica aqui em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, é muito longe, né? A carreta leva 6 dias para chegar lá. Nosso custo de frete é alto. Mas lá, como também já era uma área remota, né, porque é uma área um pouco afastada de alguns centros ali no Mato Grosso, também teve dificuldade para outros sistemas chegarem, então fez sentido. Mas na prática, eu acredito que aí talvez uma parte do Centro-Oeste e Sudeste e Sul é o nosso raio de ação hoje. Né, 1.200, 1.500 quilômetros. Acima disso, já fica difícil competir com outros players.
Perfeito. Vocês pretendem criar uma outra fábrica? O negócio tem dado muito certo, a gente observa que o movimento das incorporadoras e construtoras é realmente por inovar nos métodos, para ter mais prazo para o cliente, para ter menos custo, se considerar o todo da obra. Isso é muito fácil de perceber. Então, vocês pretendem ampliar a atuação de vocês para outras regiões, notadamente aí o Norte e o Nordeste? Sim, assim, a gente tem uma ideia, na verdade, um objetivo estratégico de aumentar a nossa atuação, com certeza. Mas a gente ainda tem um espaço a ser preenchido na nossa fábrica atual aqui de Araucária, então a gente tem uma capacidade mínima aí de 3.000 casas por ano. A gente não atingiu essa capacidade ainda. Tem um trabalho a ser feito para a gente atingir isso e futuramente migrar não, né? Aumentar, digamos, expandir um pouco esse raio de ação, trabalhando aí na região sudeste, talvez tenha uma unidade na região sudeste. Mas é um plano que precisa primeiro a gente consolidar bem aqui a carteira. A gente já atua no sudeste, como eu mencionei, fabricando aqui de Araucária, então seria uma estratégia talvez para reduzir alguns custos e para ter uma área de abrangência maior. Mas sim, são coisas que passam pela cabeça e a gente tem já estudado algumas coisas há algum tempo. Acho que a resposta seria mais ou menos nesse sentido. Eu não tenho a menor dúvida, viu, Felipe, que isso não vai levar muito tempo para acontecer. A gente acompanha o trabalho da Tec Verde há um bom tempo já, pelo menos desde o começo de 2019, e é notável as vantagens que o sistema oferece para as incorporadoras, para as construtoras, para as loteadoras. Vocês têm feito um trabalho realmente incrível. Eu acho que essa entrevista foi mais uma ótima oportunidade para a nossa audiência conhecer o que a Tec Verde faz, tendo como pano de fundo a questão dos hospitais, que realmente chama atenção pelo prazo tão apertado, pela complexidade do que foi entregue, pela questão da urgência, já que se tratam de vidas que foram afetadas pela Covid-19. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para a gente encerrar e, novamente, agradeço pela disponibilidade. Legal, obrigado, Henrique. Bom, primeiro eu queria agradecer bastante a Smarts aí, a você também, por a gente poder conversar um pouco a respeito disso. A gente gosta muito de falar sobre industrialização, muito de falar sobre toda essa questão tecnológica que precisa ser mais ainda trabalhada por todo mundo. A gente tem colhido resultados muito bacanas nesse sentido e é uma questão que é muito importante todo mundo estar atento, falando, discutindo. Acho que esse tipo de evento e de conteúdo movimenta o mercado, né? Que às vezes traz pessoas que estão iniciando ali algum estudo na área ou alguma movimentação pensando para a sua indústria e ver alguns cases assim que funcionam, né? Tanto no hospital, para uma área comercial ou para uma área residencial, que funciona e faz sentido, e grandes construtoras, como eu mencionei, listadas na bolsa e estão observando. A gente tem contratos aí com grandes incorporadores que têm aqueles custos que a gente conhece, né, aquelas margens, ou melhor, aqueles custos de construção baixíssimos, extremamente competitivos. A gente consegue praticar algumas obras com eles. Então, quer dizer que a industrialização, né, toda essa pegada aí, esses produtos novos que estão vindo e tal, eles têm um espaço gigantesco, né, e a gente vê que o que a gente está fazendo tem uma relevância nacional e até internacional. Em alguns fóruns a gente vem trabalhando bastante, sendo reconhecido em alguns eventos já há algum tempo. Mas que isso é o começo, né? O começo da jornada. Então, aqui para frente a coisa só vai crescer, né? A gente só vai ter redução de disponibilidade de recursos financeiros ou naturais, digamos assim, ambientais, para que as empresas comecem a trabalhar. Então, fazer mais do mesmo vai começar cada vez a ser mais difícil. Então,
toda essa questão de recurso, de eficiência, até mesmo a mão de obra, né? A gente começar a extrair da mão de obra que a gente tem hoje disponível um resultado mais impactante ou mais produto sendo entregue por hora homem, é um negócio que é muito importante. É insustentável a gente continuar sendo o segundo pior colocado na indústria, digamos assim, né? Perdendo lá da pesca e da caça. A gente tem que se comparar com a indústria automobilística, com outros setores, não só na questão da industrialização, mas da digitalização também, que também a gente está hoje muito mal colocado nos rankings aí. Então, acho que é um pouco disso. Assim. Acho que a gente tem que continuar movimentando essa máquina aí da industrialização, da digitalização. A gente tem que ir cada vez mais a fundo nisso. Show de bola, Felipe. Muito obrigado pela participação. Agradeço também a nossa audiência, que está prestigiando mais uma entrevista, mais um conteúdo da Smartus. Deixo aqui o lembrete para que vocês sigam o canal da Smartus no YouTube, cliquem no sininho de notificação, é importante para vocês serem notificados toda vez que tiver um conteúdo novo, seja um resumo da semana que a gente faz toda sexta-feira, publica toda sexta-feira, seja um vídeo sobre algum tema especificamente, seja uma entrevista como essa que a gente acabou de fazer com o Felipe. Então, se inscreva no canal, clica no sininho e acompanhe a Smartus em todas as redes sociais. Também temos uma newsletter no domingo que resume tudo que a gente produz na semana. Então fica aí o meu lembrete e o meu agradecimento pela audiência. Mais uma vez, com isso eu encerro mais um episódio do quadro Smartus Entrevista. Obrigado, Felipe, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.